Olá, boa tarde, pessoal. Começando mais uma live da série Meditação e Qualidade de Vida do Espaço Plenamente. Esperar um pouquinho para o pessoal ir chegando. Eliane já está chegando aqui também, que é a nossa convidada de hoje. Vamos lá, então, enquanto a Eliane entra aqui, já está chegando, já entrou, já chegou. Oi, tá me escutando, Eduardo? Sim, tá ótimo. Então beleza. Vamos lá, então, enquanto o pessoal vai chegando aí, deixa eu só falar um pouquinho que essa é mais uma live da nossa série, né, sobre meditação e qualidade de vida. E hoje a convidada, a nossa participante especial aqui, é a Eliane. A Eliane é instrutora de Pilates, é do nosso grupo de meditação e autoconhecimento. E hoje a gente escolheu um tema para falar que é uma coisa assim que entre as nossas conversas, tanto no nosso grupo de meditação quanto em conversas particulares entre eu e Eliane, é um tema que normalmente é recorrente, que nós falamos de uma percepção que nós temos em relação aos nossos papéis, né? São coisas que a gente já conversou, assim, da nossa percepção como instrutores, como facilitadores, professores. Nós utilizamos a palavra professor no título, mas eu acho que é muito nesse sentido de uma compreensão de estar contribuindo para o desenvolvimento de alguém de alguma forma, né? Não só como professor. E nesses últimos tempos aí, a gente tem trilhado um caminho praticamente junto, né, Eliane? Em relação a esse desenvolvimento. Então, a gente escolheu falar sobre essa perspectiva, mas também para uma coisa que a Eliane sempre trouxe nas nossas conversas, que é a relação do autoconhecimento, da consciência a partir do corpo, né? Então, por isso nós também colocamos 4 corpos, porque nada se separa, nada se fragmenta nesse sentido. Então, o tema nosso hoje é esse, e é isso. Sejam bem-vindos aí, o pessoal que está chegando, que está entrando. E aí eu queria que a Eliane se apresentasse também um pouco, né? Falasse um pouco sobre ela, a jornada que ela está trilhando, o que ela faz. Vamos lá, Eliane? Vamos lá. Meu nome é Eliane, eu sou educadora física, né? Primeiro sou educadora física e instrutora de Pilates. E quando o Eduardo me convidou para falar, né, sobre essa live, eu tive a ideia de a gente comentar sobre os 4 corpos, porque a visão nossa dos profissionais de movimento é muito intrínseca no corpo, apenas no corpo, né? E a gente se esquece um pouco que nós somos 4 corpos, na verdade, né? Nós somos o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo espiritual. E aí eu falei para o Eduardo, vamos trazer um pouco essa questão, né, dos 4 corpos, né, para estar desassociando. Apesar que, assim, hoje o profissional do movimento ele já tem essa visão mais holística, né, de um corpo como um todo, não de ser só um braço, ou uma perna, ou um tronco. A gente já tem mais essa visão de um todo, mas muito voltado para o físico, sempre muito voltado para o físico. E quando eu comecei a trabalhar com o Pilates já trouxe um pouco dessa coisa de conexão corpo e mente, né, de algo mais além do que o corpo físico. E eu comecei a me interessar muito, eu gostei muito, né, dessa visão. Porém, ainda no Pilates, a gente trabalha essa conexão corpo e mente, mas da mente está centrada mais no físico mesmo. Da hora que eu estou fazendo
um exercício de eu estar centrado no exercício, quase como uma meditação, mas sempre centrado mais para esse lado do corpo físico mesmo. Tá. Você E... quer... Não, pode falar, pode falar. Não, Então, e aí que eu tive a ideia de estar trazendo isso e de contar um pouco da minha história dentro desse processo de sair desse centramento de corpo físico, né, de estar trabalhando os outros corpos. E a gente queria falar um pouco sobre isso tudo, de como tudo começou. Então, vamos lá. Vamos lá. Conta um pouquinho Então, da tua trajetória aí. a minha trajetória é aquilo que a gente sempre fala, né, Eduardo, que aconteceu com você também. A gente, se não aprende no amor, a gente aprende na dor, né? E depois de um infarto, eu comecei a procurar, né? Eu tinha que fazer alguma atividade física, apesar de eu sempre estar envolvida na área do movimento. Na época em que eu sofri um infarto, eu estava muito parada. E aí o médico falou para mim, ó, o cara lá em cima deu uma segunda chance para você e você tem que agarrar. E de todos os remédios que eu estava tomando na época, um remédio que foi introduzido foi a atividade física. E eu tive que me virar. E aí foi onde eu comecei a ter o contato com o Pilates, né? E a partir do Pilates, eu fui entendendo melhor que eu estava num momento muito conturbado da minha vida, que eu procurava várias coisas e não me encontrava em lugar nenhum. E dentro do Pilates, parece que eu fui assim, me centrando mais. E aí eu comecei a procurar uma coisa mais profunda, além do Pilates, né? Que foi o caminho do autoconhecimento. E aí eu fui tendo contato com outras pessoas, aí eu fui conhecer o Eduardo, tal. Eu conheci o Eduardo através da irmã dele, por um convite para participar de um curso de Reiki, que na época eu não tinha a menor ideia do que era, né, esse curso. Eu entrei de cabeça, assim, sem saber o que era. E assim, e dentro desse processo que eu comecei nessa busca de autoconhecimento, eu tive várias idas e vidas, né, Eduardo? De repente eu sumia, eu aparecia, depois eu sumia, eu já achava que, já encontrei o caminho, não preciso de mais nada, né? Eu sou autossuficiente e voltava nessa busca. Até que chegou um ponto em que eu fiquei andando em círculos. Isso não foi um tempinho, foi 2, 3 anos que eu fiquei nessa, indo e voltando e andando em círculos e não saía daquilo. E eu comecei a falar, pô, tem alguma coisa errada aí, né? E aí foi onde foi caindo as minhas fichas, que eu cheguei, falei assim, não, o ano passado eu me dediquei muito ao meu lado profissional, né? Eu fiz muito curso, tudo voltado para o meu profissional. Aí em dezembro eu parei e falei, bom, esse ano agora de 2020 eu quero ir para o lado mais do autoconhecimento, para o lado mais de unir esses 4 corpos, de não ficar só nesse processo de corpo e mente, né? E eu procurei o Eduardo. E eu ouvia muito falar sobre a questão de ano sabático. Todo mundo falava, quando você está querendo entrar num processo de autoconhecimento, você vai para um ano sabático, né? E se você procurar lá ano sabático, é uma coisa muito doida, assim, é uma questão de você largar tudo, tipo, botar uma mochila nas costas e sair. E sair para o mundo aí procurando alguma coisa, né, onde você se encontre. E aí eu comecei a pensar, mas como eu tenho casa, eu tenho filho, eu tenho marido, eu tenho minha profissão, né? Eu tenho várias pessoas que dependem de mim, como que eu vou colocar uma mochila nas costas e vou sair atrás de um ano sabático? Foi aí que eu peguei e procurei o Eduardo, né? Falei, Eduardo, e aí? Eu tô nessa situação, me dá uma luz aí. Aí o Eduardo, como sempre, né, muito solícito, né? Falou, não, Eliane, tem jeito sim, da gente continuar a nossa vida normal e seguir nesse caminho do autoconhecimento, né, Eduardo?
Foi aí que você entrou, né? É isso. E aí é interessante, né, esse ponto, porque é aí que eu relaciono bem com essa questão de uma relação professor e aluno e de como isso muda muita consciência, né? Não assim, tanto, não no caso, sem rotular e sem se prender aqui no caso de que, como eu sou professor e Eliane aluna, não é isso. Mas é como essa possível relação de ter um instrutor ou alguém que realmente contribua para o teu desenvolvimento, para a tua visão, né? Alguém com quem você possa partilhar as tuas questões e que te mostrem outras perspectivas, né? Que nem a Eliane falou, ela ficou um período patinando ali na história, parece que estava andando em círculos, né? E aí tem uma série de trabalhos, de ações, seja um trabalho terapêutico, seja um trabalho de desenvolvimento físico, ah, seja um trabalho mais mental, algo nesse sentido. Se você tem algum tipo de orientação ou com quem partilhar isso, eu acho que esse ponto é muito importante, e o nosso grupo de meditação é muito isso, né? Além das É, práticas de meditação, é focado muito na partilha, no compreender a visão do outro, né? No perceber como o outro está sentindo a vida. Isso é muito enriquecedor, né? E isso relaciona todos os corpos. Quando a gente está no nosso grupo de meditação, estou usando ele como exemplo agora, a gente não está ali simplesmente tratando das questões da mente, né? Nós estamos olhando também para os outros corpos, para o emocional, né? Para a percepção da saúde física de um modo diferente, ampliando esse escopo em relação para ter uma visão mais, uma ampliação de consciência mesmo, uma visão mais holística da vida de modo geral, né? Que nem no caso, eu mesmo sempre procuro estar desenvolvendo, procurando cursos, fazer trabalho terapêutico, ter alguém que me oriente, que ajude. Então, essa busca, eu acho que um grande ponto de auto-engano é exatamente a gente achar que a gente é autossuficiente, né, Eliane? Que é esse ponto é, que você chegou a cair, né, e percebeu que tá, preciso ir além, né? E foi quando eu falei, né, é, não sei se o pessoal que está aqui assistiu a outra live, né, está disponível no nosso IGTV também, quando eu contei a minha história, e lá eu falei também que eu fiquei muito tempo procurando sozinho, e aí você entra em lugares de confusão, de ver coisas que só complicam a tua visão sim. e não te ajudam a realmente caminhar, né? E até mesmo É assim, porque Pode falar, pode falar. o caminho do autoconhecimento ele tem várias direções, né, Eduardo? E você que tem que escolher a que se adapta melhor para você. Não existe uma regra, né? O maior, a maior aprendizado meu nesse caminho foi que não existe regra. E tanto é que eu descobri faz pouco tempo, a gente está sempre se conversando, o Eduardo sabe disso, que na verdade, quando eu entrei para o caminho do autoconhecimento, eu queria autoajuda. E demorou para mim descobrir isso, né? Que na verdade eu queria assim, eu queria que o Eduardo falasse assim, olha, Eliane, X mais Y vai dar Z. Uma fórmula que resolvesse meus problemas, os meus conflitos que eu estava vivendo naquele momento. E tinha certos momentos, eu acho que eu nunca nem falei isso para você, e eu pensava assim, pô, mas esse cara não resolve a minha vida, né? Tipo assim, né? Eu queria uma resposta. E você sempre, o Eduardo é muito, muito centrado, e ele foi me conduzindo, porque às vezes as pessoas podem falar assim, pô, mas o meu mestre, né, eu falo que você é meu mestre, ele não percebeu que você estava querendo autoajuda, mas o caminho não é esse, né, Eduardo? O caminho é que você se encontre, né? O Eduardo ele foi me dando corda. Hoje eu vejo assim, você foi me dando corda, alimentando aquilo, né? E foi me trazendo para. Ele falou, não, eu vou direcionar, você me direcionou para o autoconhecimento, né? Porque é Aham. isso mesmo. O autoconhecimento não tem uma regra, ó, não, você vai fazer isso daqui e vai dar certo. Não. E aí, a hora que caiu a minha ficha, eu falei, poxa, o que eu estava querendo mesmo era autoajuda. E não que a autoajuda não seja bom,
eu acho que ela é uma porta de entrada para o autoconhecimento. Mas na minha cabeça, eu estava procurando autoconhecimento, e na verdade eu não estava. Eu estava procurando autoajuda. E a Thaís é a esposa, para quem não sabe, a Thaís é a esposa do Eduardo, e ela falou uma coisa que, assim, fechou. Ela falou, a autoajuda é o remédio, e o autoconhecimento é a cura, né, Eduardo? Então, É quando o a gente... tratamento, né? O autoconhecimento é a cura, o tratamento, né? O tratamento, exatamente, que Aham. eu ainda... eu falo que depois que eu me centrei, que eu estou no caminho mesmo, agora eu sei que eu estou no caminho do autoconhecimento, eu estou subindo degrau por degrau. É muito difícil. Não difícil assim, não tentem porque é difícil. Mas é uma desconstrução, né, Eduardo, da gente mesmo. Na verdade, eu penso assim hoje, que eu estou me descobrindo quem eu não sou, né? E quando a gente começa a se descobrir quem você não é, você se assusta, porque você acha que você é aquela pessoa, né? E a partir do momento, e a meditação me trouxe muito isso, a meditação traz muito esse centramento para a gente, e a partir do momento que eu me vi me desconstruindo, que eu me assustei muito, e eu falei, não, o que eu sou já está aqui, eu vou ter que me encontrar. Então, esse processo, muitas vezes, ele é bastante doloroso, né? É difícil cair as nossas máscaras, é difícil a gente admitir nossos erros, porque a gente quer sempre colocar o erro no outro, né? Sempre, assim, quando eu triunfo, ó, sou eu, olha eu aqui, né? O ego, né, entrando. E quando eu percebo que eu errei, que eu não sou aquilo tudo que eu pensava, é muito fácil eu colocar a culpa no outro. Então, esse processo é muito doloroso, e a culpa é minha mesmo. Tudo que eu sou, é eu mesmo. Não adianta eu querer falar que o outro me transformou, porque o outro me podou, porque o outro não deixou. E a gente sempre quer achar um culpado, né? Então, esse caminho inverso que a gente faz no autoconhecimento, eu falo que é um caminho inverso, porque, na verdade, se eu estiver falando alguma besteira, o Eduardo me corrija, a gente já nasce com essa espiritualidade conectada, né? Quando a gente nasce muito aberto, e aí a gente vai, conforme a gente vai crescendo, a gente vai pegando um monte de coisas, né, que às vezes nem é nossa, e a gente vai trazendo, e vai formando uma carapaça, e vai formando. E tem gente que vira até um casulo, né? Na hora que você vê, você nem sabe mais quem é você. E o Então, processo, pode falar. tá. Então, nesse sentido, eu queria aproveitar que você está trazendo isso, né? E a gente associar um pouco com essa questão dos quatro corpos, né? Então, é como se a gente nasce puro, leve, limpinho, e aí a gente começa a viver as nossas experiências e vamos gerando essas couraças, né? Essas marcas, essas cascas, e através disso Uhum, nós vamos moldando o que a gente chama de personalidade, né? De ego, através das nossas experiências. E aí, isso vai refletindo em todos os nossos corpos. Isso vai gerando sim. padrões emocionais, vai gerando padrões físicos, padrões mentais, né, formas de pensar e de enxergar a vida. Então, só para deixar claro para o pessoal, né, quando a gente fala de quatro corpos, imagine que você tenha quatro corpos que são totalmente entrelaçados: corpo físico, corpo emocional, corpo mental e um corpo energético espiritual. Então, por exemplo, seus padrões de pensamento. Eu tenho muitos padrões negativos na minha vida. Eu penso muita coisa ruim, eu reclamo demais, eu constantemente acho que as coisas não vão dar certo. E isso, esse padrão mental, vai me gerando padrões emocionais. Eu estou sempre triste, estou para baixo, estou sempre me isolando, todas essas questões mais emocionais. E aí isso também vai somatizando para o corpo. Eu começo a ter dores físicas, eu me fecho sobre mim, né? Tenho dores nas costas, dores nas pernas, e uma série de coisas que vão refletindo no meu físico, né? Então é disso que a gente está falando quando a gente fala dos quatro corpos. E aí, por isso, hoje nós trouxemos esse tema em relação não só ao instrutor, ao terapeuta, ao educador físico, mas todas as áreas, né, que trabalham nesse sentido de estar diante de alguém para poder ajudar alguém,
nessa busca dessa compreensão mais profunda do outro, né? E como tudo isso que a Eliane está trazendo, essa compreensão mais profunda do outro nasce da compreensão mais profunda de si, né? Da gente mesmo. Então, eu queria te perguntar, Eliane, até para você trazer um pouco para a tua experiência como instrutora de Pilates, dessa percepção em relação aos corpos, né? Essa questão do corpo físico com esses outros corpos, né? Como que você percebe isso na tua experiência, no teu trabalho mesmo profissional e como o autoconhecimento tem contribuído para essa tua visão? Sim, então, Eduardo, hoje a gente sabe que a maior parte das dores, elas são psicossomáticas, né? Ela vem da própria mente, do próprio jeito da pessoa ver a vida. Porque nós aqui, nós ocidentais, nós associamos, assim, qualidade de vida. Quando a gente fala em qualidade de vida, as pessoas já pensam em exercício físico e alimentação. É o básico. E Né? não ter dor, né? Esquecendo que... Não tenho dor física, tá tudo certo, né? E tá tudo certo, e a gente vai levando. E a gente sabe que se os quatro corpos eles não estiverem em equilíbrio, né, a gente tem que manter esse certo equilíbrio. Então a gente começa a ter doenças, né? Vai aparecer bastante coisas. E nós, assim, nós associamos muito a nossa saúde, eu vejo muito isso, ao médico, ao remédio e ao hospital, né? A gente faz essa associação muito dessa integração de que o remédio e o médico vai ser a minha cura. E se o remédio e o médico não der conta, a gente vai para o hospital. E assim, E é o tipo plano, assim, e é eu o plano de entrego... saúde, né? É o plano de saúde. Eu entrego a minha doença para o médico, né? E ele me devolve a minha saúde. Simples assim. Porque eu não quero também fazer nenhum esforço para que isso se reverta, né? E aí, quando você tem essa dissociação dessa sincronicidade dos quatro corpos, você particularmente vai adoecer. Ah, mas se eu tiver esses quatro corpos harmonizados, quer dizer que eu não vou ficar doente? Não, também não. Mas é muito mais fácil eu reverter a situação quando eu já trago essa sincronicidade do que quando eu estou toda bagunçada e tenho que arrumar tudo isso aí de novo. Então, a gente tem sempre que estar mantendo esses quatro corpos em equilíbrio. E não manter... a gente pensa muito no físico. É o físico que interessa e acabou, né? E é difícil mesmo a gente ter até essa visão mais holística, né? De que somos todos... eu falo assim, que a gente desassociou, assim, no sentido assim. A cultura oriental, ela associa assim, a sua saúde, ela está agregada ao exercício físico, a forma como você vê a vida, a filosofia, até mesmo a religião. Então, é tudo um conjunto, né? É tudo um conjunto ali e que isso vai se interligando. Nós não. Para a gente é assim, ó, cura é hospital, médico é saúde, espiritualidade é igreja, intelecto é biblioteca. A gente não consegue unir, a gente fraciona tudo isso daí e não consegue ter a junção. E sendo que o Oriente, ele consegue, tudo isso daí para ele é saúde. Tudo está interligado, e a gente não, a gente separa, e depois é difícil reverter isso, né? Como que eu vou reverter isso de novo para a minha vida, né? E foi nesse processo que eu estava tão desequilibrada, eu estava tão, tipo, fora de mim, que aí eu fui procurar o caminho do autoconhecimento, para mim poder dar uma estabelecida em tudo isso daí novamente. Isso que você trouxe agora, né? Até a Thaís acabou de comentar aqui. Ela falou eu falei do plano de saúde, ela falou plano doença, né? Plano saúde, plano de saúde é investir em alimentação, atividade física, autoconhecimento e tal, né? Que é exatamente essa diferença entre a visão ocidental e a visão oriental, né? Culturalmente, nós temos muito hábito dessa visão fragmentária, né? De pegar e separar tudo em várias caixinhas separadas, como se uma Sim. coisa não tivesse relação com a outra, né?
Como se o meu modo de ver a Uhum. vida não tivesse a ver com a minha saúde física, né? Ou o que eu leio, o que eu vejo, as séries que eu assisto no Netflix não tivessem relação com o modo É, como estão as minhas emoções, por exemplo, né? Então a gente fragmenta tudo. Enquanto isso, o caminho do autoconhecimento, né? E aí depois eu queria entrar um pouquinho, para a gente falar até um pouquinho mais de meditação. O caminho do autoconhecimento, ele busca exatamente essa compreensão do todo, essa relação entre todos esses corpos, entre as questões da nossa vida, as nossas dinâmicas de vida, né? Ao como eu estou no mundo, como estou comigo mesmo, como estou com os outros. Então é tudo muito interligado, desde as nossas questões mais internas de saúde mesmo, né? Por exemplo, tem várias linhas de estudo que citam assim, se eu tenho uma dor num ponto específico do corpo, pode ser que no meu nível dos relacionamentos eu possa estar com algum problema com o meu companheiro, né? Então já associa isso, já tem estudos nessa linha aí que são muito legais, que tem uma perspectiva holística e também da psicossomática, de uma série de linhas que estudam sim, essas coisas, né? E que são ótimas experiências para o autoconhecimento. Então, às vezes, por sim. exemplo, até mesmo no meu trabalho como terapeuta em si, né? Provavelmente você deve perceber isso também nas tuas aulas, no teu trabalho com Pilates. Às vezes a pessoa vem com uma questão, aí você vem com uma questão, não. Você faz um exercício físico com a pessoa e dependendo do exercício, da atividade, isso desencadeia um padrão emocional na pessoa. Ou a pessoa nem percebe e começa a trazer questões assim, não, porque lá a minha relação com meu marido tá assim, tá assado, porque eu não, minha filha tá fazendo tal coisa e não sei o quê. Então esse é o elo que às vezes É, você mexe num músculo, ali tem uma marca, tem algo preso ali. E aí quando solta aquilo, os outros corpos se mexem o corpo é, emocional, o corpo mental, e isso vem à tona. Quando a gente consegue perceber isso, é sempre um grande potencial para o autoconhecimento, para a autocura, né? Para conseguir associar essas questões, né? E é algo assim que não tem uma rigidez, não é assim, isso é verdade e ponto, né? Mas abre uma possibilidade de você enxergar coisas diferentes, né? E sim, aí nessa relação, em relação à cultura ocidental e oriental, a, o grande modo de observar isso é através de se ver como um ser integral, né? Que é aquilo que você estava falando, que é uma desconstrução dessas marcas para a gente se perceber como a gente verdadeiramente é. Para isso, eu preciso saber quem eu não sou, o que não é meu, é. né? E que é Então, a parte mais difícil. é, e que aí a prática da meditação, ela é muito importante e fundamental para esse autorreconhecimento, né? Você silencia e sente que a tua essência vai além de você, que se conecta com muito mais coisas, né? Se conecta com o todo, com o universo, com infinitas coisas. E aí sim a nossa compreensão de que nada é fragmentado, né? Então, voltando um pouquinho àquela questão que você trouxe de que o aluno ele traz muito essa questão às vezes eu falo que eu saio do papel de instrutora de Pilates e entro no papel quase que de terapeuta, porque começa a trazer questões assim para a aula de coisas muito muito íntimas do que acontece, né, no relacionamento dessa pessoa, né, em casa, com os filhos, com o marido, e traz para a aula. E a gente tem que saber lidar com essa questão, né? E eu tento assim, ir encaixando as coisas, e aí eu vou encaixando os exercícios e conversando, e a gente vai se falando, e eu vou sentindo a melhora nessa pessoa. De várias pontos de a pessoa chegar super estressada, de chegar é, tensa demais, de ter tensão muscular mesmo, e no final da aula ela sai super bem, porque ela de uma certa forma, o desabafo, né? Ela quer aquele Uhum. desabafo naquele momento, e a gente tem que estar ali,
para entender e para compreender. É a minha função como instrutora de Pilates? Não é a minha função, mas faz parte do processo. Assim como você, como terapeuta, muitas vezes você se vê em situações que não é, você sabe que não é a alçada sua para resolver, mas a gente está ali, vamos acolher, né? É aquele acolhimento que, e quando a gente entra nesse processo do autoconhecimento, a gente, eu acho assim, a aquela live da Thaís, da semana passada, que trouxe a Aline falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela falou que depois que ela começou nesse processo, parece que ela ficou mais inteligente, né? E eu sinto, não é que a gente ficou mais inteligente, mas a gente ficou mais sutil, né? A gente consegue perceber mais as coisas, começa a entender, começa a enxergar as outras pessoas com um outro olhar, com um olhar mais da mesma altura, né? A gente se colocando no lugar daquela pessoa. E a gente vê em pequenos, a gente consegue em pequenos detalhinhos, a gente de uma forma muito sutil entender muita coisa que está acontecendo ali. Por quê? Porque a gente, a meditação me trouxe muito isso, o agora, né? A gente vive muito doido, a nossa mente é muito tagarela, a minha mente mesmo é muito tagarela, né? A mente da gente não quer parar, ela está ali a todo momento questionando a gente, colocando um monte de coisa. Não, agora eu estou com o meu aluno aqui, eu vou me centrar, eu vou ver quais as necessidades dele, né, tanto do plano físico, e vamos pegando, e vai se criando, né, e nisso a gente acaba criando muita amizade até, o aluno passa a ser seu amigo, e é uma coisa muito legal, eu gosto muito desse feedback, né, de aluno, professor, que a gente acaba se tornando amigo, e a gente sabe que está ajudando. Nossa, fica muito legal, eu adoro. E é interessante que, né, a Thaís, para mim está aqui na tela aqui o comentário dela. Quando nos alinhamos com um propósito maior, tomamos coragem para ser quem somos. Tem uma relação muito grande com isso que você falou agora, né? A gente consegue conversar de igual para igual para o outro, com o outro, e sem é um patamar de igualdade mesmo, né? De você poder ser totalmente honesto com o outro. Isso é uma coisa que eu busco trazer sempre também, de você conseguir ser honesto com você mesmo e ser honesto com o outro. Eu falo, olha, tem coisas que vão além de mim. Por exemplo, você como instrutora de Pilates, às vezes tem uma questão que você fala, olha, eu preciso encaminhar você para um fisioterapeuta ou para um terapeuta. Ou no meu caso, eu falo, olha, para a gente, para o trabalho, eu conseguir andar aqui num nível mais energético, você precisa fazer atividade física. Né? Então a gente vai casando, vai ampliando essa consciência e essa rede de propósito, né? De propósito, assim, não só da intenção, mas do propósito em si de ajudar as pessoas, né? De se perceber como parte de algo maior mesmo, né? Então, de unir os possíveis caminhos. Olha, procura um fisioterapeuta, olha, você faz atividade física e vamos continuar com o trabalho energético. É uma visão mais ampla para integrar o que está fragmentado, né? E como, voltando um pouco, você falou da Aline, do que a Aline tinha falado em relação a, parece que eu fiquei mais inteligente. A prática da meditação em si é exatamente assim, ela baixa a poeira, né? A nossa mente é uma água turva, que está toda remexida. Então, quando a gente se centra, essa água, essa parte turva vai se separando, vai sedimentando, e aqui em cima fica límpido, fica claro. Então eu consigo ver melhor as coisas, né? Esse sutil, perceber as pequenas coisas, os elementos e interligá-los, né? E aí é por isso que a gente fala que é um processo de expansão de consciência, o processo de autoconhecimento. Porque nós conseguimos estabelecer as relações entre as coisas. Estamos mais abertos para sincronicidades, para perceber que o meu aluno ou o meu cliente, meu paciente está me trazendo, tem questões a mais ali. E que tem coisas que ele está trazendo que é para mim, eu que tenho que aprender com ele. Né? Eu tenho que aprender a lidar, e eu trago para as experiências da minha vida, e eu me proponho a me colocar no movimento para crescer nesse sentido, para me transformar nesse sentido. Né? E
para mim, dentro desse processo, o que é muito interessante, exatamente por a gente estar no patamar de igualdade com todas as pessoas que a gente se relaciona, quando a gente tem essa compreensão, nos coloca também num lugar de grande humildade, de estar sempre disposto a aprender mais. Por quê? Porque se É, eu estou ajudando o outro, eu estou aberto para aprender, também aprendo e ensino, e vira uma troca constante, né? Vira um aprendizado constante. E aí não tem como se achar superior a ninguém. Não é uma questão de ego, mas sim uma questão de se perceber como parte de algo maior, né? isso. Eu sinto muito isso. A gente está sempre aprendendo, né, Eduardo? Não tem essa questão de se colocar como um sabe-tudo. Aquilo que eu falei para você, o caminho do autoconhecimento, ele leva muito a isso, né, de você não interferir na vida da pessoa, né, que nem você fez comigo. Eu estava num processo de autoconhecimento, em autoajuda, achando que eu estava em autoconhecimento, e você foi me conduzindo até que foi caindo as minhas fichas, né? E a gente vai chegando e é tudo muito natural. E assim, a questão de procurar uma ajuda, que nem eu fui procurar com você, de a gente procurar um espaço, isso é muito importante, porque a gente tem que ter, né? Você dá, tipo, o norte, né? E eu vou me dirigindo e vou ajustando a minha rota de acordo do que é bom para mim. E o que eu gosto muito, que eu queria até deixar aqui para quem está buscando esse processo de autoconhecimento, e que existem muitos espaços, não só o seu, né? Existe muita gente boa trabalhando nesse sentido, é que você nunca impôs nada, assim. Existem várias ferramentas, né? Existem vários cursos que levam a gente a esse caminho de autoconhecimento, mas você nunca colocou assim para mim, falou assim, não, Eliane, você tem que fazer esse curso aqui, que esse curso vai ser bom para você. Não, você sempre me apresentou as ferramentas, né? O que você tinha, o que você traz para o seu espaço, que também vem gente de fora, e assim, eu que tenho é a minha escolha, você deixa a gente super à vontade, você oferece para a gente as ferramentas e você deixa a gente à vontade para a gente experimentar. E talvez, às vezes, você me apresente uma ferramenta que naquele momento, para mim, não vai fazer, não é aquilo que eu estou querendo e está tudo bem, e você apresenta e não vai ser dessa vez, talvez vai ser na próxima, né? E é isso que eu acho legal, né, nesse caminho, que eu falo que Deus sempre colocou pessoas boas no meu caminho, que você sempre foi dando, você, a Thaís, eu acho assim, se a gente entrar num lugar que, até um alerta para o pessoal que está aí ouvindo, que as pessoas começam a impor, não, você tem que fazer isso, esse aqui é o caminho, esse aqui é o curso certo, toma um pouco de cuidado, porque quando você conta um trabalho sério, que nem o seu e o da Thaís aí no espaço de vocês, não, você nunca põe essa questão de você tem que fazer aquilo. Não, é sempre a sua escolha, é sempre você procurando, e talvez naquele momento não seja a hora ainda de utilizar aquele caminho. E aí a gente vai traçando, né? Esse ano eu experimentei bastante coisa até, né, que eu voltei esse ano, eu queria voltar só para meditação e no fim eu acabei concluindo o Reiki, né, que eu já tinha começado lá atrás. Eu fiz barras e foi muito legal, né? Foi uma ferramenta fantástica que você trouxe para a gente. E assim, tudo tem a sua hora, né? E tudo vai acontecendo, parece que vai se introduzindo. E assim, eu queria até trazer uma coisa aqui, sobre mais ou menos isso que eu estou falando, sobre essa particularidade da gente ter esse poder de escolha, né? Eu, quando comecei a fazer a meditação, eu tinha muito, assim, e me incomodava muito o fato de eu comer carne, por exemplo. Eu falava assim, não, todo mundo que faz meditação, que vai para esse caminho mais do autoconhecimento, não come carne, né? Vai para uma alimentação mais, não precisa ser vegana, mas vai mais para o vegetariano e tal. E eu tinha essa questão, porque eu sempre fui muito de carne, né?
E eu tinha essa questão, nossa, eu ficava confrontando muito isso, mas, poxa, eu não consigo. E parece que quanto mais eu tentava parar de comer carne, mais parece que aguçava aquilo. E há uns 2 meses atrás, tem o Fernando da Tribo Espírita, você conhece, né? E Sim, meu eu amigo. faço, às vezes, seu amigo, foi você até que me apresentou para eles. E eu faço de vez em quando uma meditação com eles. E ele trouxe no final da meditação, ele sempre fala um pouco, né? Ele sempre abrange algum assunto. E ele falou dessa questão, né? Da carne, da pessoa não conseguir. E ele me trouxe muita tranquilidade em questão a isso. Ele falou o seguinte, que é, essa questão de você comer ou não comer carne não influi tanto na sua prática. O que você, o que eu entendi que ele trouxe foi assim, você, aos poucos, o seu próprio corpo, conforme você for crescendo, né, na meditação, às vezes o seu próprio corpo, ele vai começar a pedir isso para você. Então não é uma coisa que você precisa, não, porque se eu comer carne eu não posso meditar, porque se eu não fizer isso eu não posso meditar, porque se eu não fizer aquilo, não. Começa a fazer as suas práticas e aos poucos as coisas vão se encaixando, tá? As coisas vão fluindo de maneira muito natural, as coisas têm que ser inseridas de maneira muito natural. E ele até colocou assim, e pode ser que para você nunca aconteça, pode ser que você continue a sua meditação e você continua comendo carne e tá tudo bem também. Não fica, eu ficava criando tipo um conflito ali dentro de mim, porque, nossa, eu não consigo parar de comer carne, e agora como que eu vou fazer? E você sabe que depois disso, se eu não vou falar para você que eu parei de comer carne, não. Mas eu estou conseguindo diminuir e está indo assim. Eu acho que vai chegar um momento que, se eu já tenho esse intuito de querer parar de comer carne, eu acho que vai chegar um ponto que eu vou me Natural, né? desprender e tudo vai acontecer naturalmente. Então, esse processo do autoconhecimento, ele é muito assim, ele é você também seguir teu fluxo, é você seguir seu caminho, é você começar a ter esses pontos você pode ter referências, mas você vai trilhando ele. E é o que eu mais gostei, que foi onde eu fui realmente me encontrando e É, chegando aonde eu e tô. e você trouxe essa questão da carne, só queria aproveitar também rapidinho para relacionar isso, né? O consumo de carne tem a ver com o modo como eu estou me nutrindo, tem a ver com o meu corpo físico, mas também tem relação com com as minhas emoções, com a energia que o alimento que eu estou consumindo traz. Então, só aí já tem campo energético, campo físico e o corpo emocional, né? E aí, Muita se você coisa entra que nem junto. aqui, a Thaís fez o comentário aqui, o peso da culpa é o que nos faz mal. Então, se eu como alguma coisa, por exemplo, vou comer um chocolate e tem o peso da culpa, você está no nível mental, você está no teu corpo mental. Sim, Você está jogando culpa para dentro, que está relacionado com as emoções, né? Uma energia de culpa que vai prejudicar teu físico. Então, essa é uma relação forte também entre os quatro corpos. Estou aproveitando que você citou só esse exemplo da alimentação com isso, e eu queria uhum, aproveitar e voltar um pouquinho numa coisa que você falou, que é de você poder, no caminho do autoconhecimento, você ter uma referência que possa te ajudar a enxergar esse norte, certo? Não só no autoconhecimento, mas naquilo tudo, né? Hoje nós estamos usando a palavra professor de um modo amplo, né? É, instrutor, por aí vai, educador. sim, Então, dentro desse sentido, você ter um norte e você ter as várias possibilidades para escolher as tuas ferramentas, para fazer as tuas escolhas. E uma coisa que é muito comum no início do nosso processo de autoconhecimento, relacionando com o que a gente já disse um pouco mais para trás, que a gente fragmenta tudo, o que a gente faz? Nossa, estou entrando nessa história de autoconhecimento, eu quero conhecer tudo, eu quero consumir tudo. Né? Eu quero ler todos os livros de meditação, eu vou começar a fazer yoga, eu vou parar de comer carne, eu vou entender de espiritismo, vou entender de hinduísmo,
vou saber todos os nomes dos mestres iluminados que já passaram pelo planeta. A gente fica num lugar assim de querer abraçar tudo. E isso é exatamente o quê? Eu quero isso, quero aquilo, eu vou buscando muitas coisas fragmentadas, né? E aí eu não consigo trilhar um caminho, né? Porque o caminho é um passo de cada vez, né? Cada um no seu tempo, no seu ritmo, encontrando as coisas pelo caminho. Olha, isso faz sentido. Olha, isso não faz, tá tudo bem, né? E aí a gente fazendo essas escolhas com leveza, né? E com isso a gente vai conseguindo se desenvolver no nosso ritmo. Porque a partir do momento em que a gente quer tudo, nós estamos procurando o remédio. Nós não estamos procurando o tratamento. Eu quero a cura imediata, eu quero a salvação da minha vida agora. Vai, muda. Não vai acontecer. Não. Né? Então a cura, ela vem desse processo. Estou vendo a Karina dando risada aqui. A Karina, eu já conversei com ela sobre isso também, dessa sede de querer entender tudo, né? Então faz parte desse processo, você tomar consciência de que as coisas só acontecem a partir da presença. Se eu estou presente, eu tomo consciência do que eu estou fazendo aqui e agora e dou um passo. Dou outro passo. E aí eu vou aos poucos. Não adianta eu querer correr uma maratona sendo que eu não dou a volta no quarteirão andando. Exatamente. Cada passo de cada vez, né? Isso. Então isso chama a nossa mente para a presença. Eu costumo hoje falar que a gente surfa muito na realidade, né? Eu sou uma pessoa que eu surfo bastante, assim, na realidade. Eu penso muito, eu sou até meio sonhadora, eu planejo muitas coisas, né? Só que hoje, assim, eu tento, dentro desse surfar na realidade, eu tento ter um foco, né? Porque o que a gente não pode é ficar surfando e não ter uma linha, né? Porque eu vejo assim, hoje a gente sabe pouco de muitas coisas, né? Porque a gente vai pegando um monte de coisa, e no fim a gente não sabe nada de nada, né? Eu falo que é muita informação para pouca absorção. Então, hoje, assim, o que eu tento eu falo assim, que quando uma pessoa está falando, eu tento prestar atenção ao máximo naquilo que ela está falando, eu tento me centrar, e também penso assim que eu vou dizer, eu rezo para que ela também me escute depois, porque tá muito difícil hoje essa sincronia, né? Sim. Eu acho que as pessoas, elas falam muito sem serem ouvidas e ouvem muito sem escutar. Então, e isso também influi muito, né, na vida da gente, das questões da gente, que as pessoas trazem de fora, né? Às vezes você encontra uma pessoa, ela fala, e aí a hora que você vai falar, ela mal deixa você falar, ela nunca te escuta, e fica assim, parece que você está numa torre de Babel, né? Parece que ninguém se entende mais. Então, quando eu comecei a me sentir meio nessa situação de que eu sabia pouco de muita coisa e eu tinha muita informação e não conseguia absorver isso, que foi aonde que eu fui e falei, não, peraí, vamos centrar e vamos voltar um pouquinho, né? E fui tentando esse caminho de volta. Mas não é fácil não, né, Eduardo? A gente... Em relação a isso que você está trazendo, né, a esse papel do professor, né, de quem está acompanhando alguém, é exatamente se abrir para o que verdadeiramente o outro está trazendo. Porque às vezes o outro está trazendo informações que ele não tem consciência de que ele está trazendo. Então o nosso papel é contribuir com isso, né, seja na questão física, seja na questão emocional, seja na questão mental, né, educacional. Né? Às vezes um aluno, né, de escola mesmo, ali na escola, ele está tendo um tipo de dificuldade e que estão procurando simplesmente dar o remédio para ele e não estão compreendendo a relação com o todo. Né? Que tem uma série de elementos que estão colocando essa criança, né, estou pensando numa criança mesmo, nesse lugar de não conseguir se desenvolver, de não conseguir aprender,
porque o próprio educador, muitas vezes, não é questão que ele não tenha didática, mas ele não tem o trabalho interior, o autoconhecimento para conseguir ampliar a consciência dele, a percepção dele, para se conectar com a necessidade daquela criança. Ou seja, não tem o olhar de igual para igual, né? Ele não vai até a altura da criança e fala, vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Então, muitas vezes isso também pode acontecer. E essa mudança de consciência, né, como você estava trazendo, vem a partir de todo esse caminho do autoconhecimento. Eu estou vendo um comentário da Kátia aqui elogiando a live. Legal, Kátia, obrigado. A Kátia tinha falado alguma coisinha antes que eu ia comentar e eu estou voltando um pouco para lembrar aqui. A cura está dentro de nós, já lembrei o que era. Aquela hora que eu estava falando que a gente se enche de coisas, que a gente vai buscando um monte de coisa, né? E no externo, por que a prática da meditação é importante? Exatamente porque a gente se conecta com o nosso interior. Não é um remédio que a gente vai, pega fora e toma. A cura vem de dentro, então dessa autocompreensão, do entendimento da nossa essência, dessa conexão com o nosso eu superior, que é algo muito interno, com esse silêncio interno, né? Com essa compreensão do que eu penso, do que eu sinto, né? Então essa relação vem toda primeiramente, a transformação começa no nível interno. Então aquela hora que a gente estava falando de trilhar um caminho, você precisa dar o primeiro passo, muitas vezes esse primeiro passo é parado, você nem precisa dar o primeiro passo. Você pode simplesmente fechar os teus olhos e silenciar, para se conectar com essa parte interior, né? De autocura, de ampliação de consciência, para depois ir para o externo, né? Então, e a autocura, né? Aliás, a autoajuda, ela vem de fora para dentro, né? Muitas vezes nesse processo de autoajuda, porque você quer pegar alguma coisa que os outros te traz para você estar trabalhando. Então, muitas vezes, o que você está pegando não é aquilo que realmente você quer, né? Você passa a não ser muito fiel aos seus pensamentos, aos seus ideais, porque você está pegando uma coisa que vem de fora e trazendo para dentro de você. E o autoconhecimento é o contrário. Ele vem de dentro para fora, né? Você, eu falo que é quase que você se empodera do que você é. É um autoempoderamento, ao contrário da autoajuda, que você está pegando uma coisa lá de fora, que às vezes nem é o que o outro quer que reflita em você, e você acaba pegando aquilo. Por isso que é o que a gente falou lá, de se descobrir o que você não é, né? Até colocaram aqui, ó, agora complicou, esse ponto de descobrir quem não somos é novo para mim. Eu estava mais focado em descobrir quem eu sou. Colocaram aqui. Achei bem interessante. Isso não dá para mim ver o nome da pessoa. É a Karina. Aqui. Acho que foi a Karina que escreveu isso. Eu achei bem legal. Agora vi. Eu achei bem. Então, e é mesmo, porque a gente acha que a gente vai descobrir quem a gente é, mas quem a gente já está aqui para gente, né? Mas essa é uma das razões também que até mesmo as terapias energéticas, se você pensar, muitas delas vêm do nível externo para o interno. Eu quero me transformar, mas, por exemplo, o Reiki, que é uma técnica que eu trabalho, a imposição de mãos, é uma energia que vem do externo. Só que ela age no meu interno, no nível sutil, na minha energia, relacionando o meu corpo energético espiritual com o meu corpo mental, com o meu corpo emocional e com o meu corpo físico. Isso mexe, e aí eu entro num processo de autoconsciência, de autoconhecimento. Então ele instiga o processo de autoconhecimento, né? E aí tem um grande diferencial da meditação, que ela começa no nível interno, ela começa a partir do seu próprio corpo, utilizando a tua atenção a partir da tua respiração, de tudo que está com você. Você se empodera disso, né? Você se empodera da sua própria prática e do seu próprio processo. Eliane, a gente já está caminhando para os últimos minutinhos. Então já passou rápido, já rapidinho, né? Dá para a gente ficar aqui falando sobre isso, a vida, né? Eu estou vendo que a Thaís colocou aqui um recado.
Aqui, ó, ela tá dando um spoiler aqui, ela falou. A próxima live de terça-feira, né, que a gente vai fazer, que vai ser terça às 19 horas, vai ser com a Ana Lu Caldas. A Ana Lu Caldas é uma cantora de mantras, amiga nossa lá de Inquiripiracanga, na comunidade que a gente morou, e ela vai falar sobre o poder dos mantras na meditação, né? A gente vai bater um papo com ela, e é claro que ela vai tocar mantras pra gente, né? Ela que não Ai, que traga o violão delícia. dela que ela vai ver. Mas, então vem mais essa live por aí. Então eu queria aproveitar, né, Eliane, esses momentinhos finais aqui, esse tempo que a gente ainda tem, para você comentar um pouco, se despedir, falar um pouco mais aí, algo que você tenha vontade de falar em relação a esse diálogo nosso, né, e deixar o espaço para você. Aí, quando começar a avisar o finalzinho aqui que o tempo está acabando, eu vou avisar para vocês, para não desligar na cara de ninguém, tá? Falou, Eduardo. Então, o que eu queria, assim, é uma mensagem que eu queria deixar, né, já que a gente está falando dos 4 corpos, mas eu vou trazer um pouco para o físico, né, que é bastante a minha área, né, é que a gente desapegar dessa coisa do padrão do estético e do bonito, né? A nossa sociedade, ela traz muita gente nesse apego do bonito e o estético, né? Principalmente para a mulher, né? O culto à beleza ao corpo, né? Isso massacra as mulheres de uma certa forma. E isso, assim, insere tanto dentro da gente que eu percebo assim que as pessoas, às vezes, para entrar para fazer um exercício físico, para ela começar a fazer, ela acha que para começar a fazer, ela tem que ter um corpo perfeito, ela tem que ter a roupa perfeita, ela tem que ter o tênis perfeito, e se esquece que ela tem que cuidar, dela, aquele amor próprio de se amar, de amar esse corpo que Deus nos deu, e cuidar, né, dessa carcaça, né? A gente também não pode só pensar lá no espiritual, no mental, a gente também tem que cuidar desse corpo que é físico, né? Não só por padrões de beleza e estética, mas por se amar mesmo, por querer ter uma aparência melhor, por poder estar passando através, porque esse corpo reflete muito, né? A primeira impressão é que fica, na verdade, né? E não necessariamente a questão de beleza, de empoderamento, de estar maquiada, de estar super bem vestida, não. Às vezes só o simples fato de você sorrir, de você estar se amando, de você amar esse corpo lindo que Deus te deu, já reflete muita coisa aqui fora, né? Então, o meu recado maior seria nesse aspecto do físico, da gente estar voltado mais para se amar mesmo, amar essa carcassinha aqui que a gente tem, que Deus deu, e que a gente pode viver muitos anos com ela, né? Pode chegar aí aos 70 e 80 anos e não vamos virar um caquinho velho, né, gente? Vamos tentar manter. Esse aí seria o meu recado. Agradeço a todo mundo que entrou aí, que escutou a gente, né? E espero que tenha tocado algum pontinho ali na vida de alguém. Legal, Falou? muito bom. Eliane, eu queria também fazer um comentário sobre isso que você trouxe agora, né? Para fechar também, que o corpo é o nosso veículo, né? A gente só pode manifestar as nossas coisas nessa vida através do nosso corpo, através da consciência do nosso corpo. Quando a gente entra no processo de autoconhecimento, também nós temos uma tendência a ficar assim muito espiritual, muito lá para cima, tal, muito vou meditar, vou transcender, tal, de entrar num lugar que é muito do coração para cima, né? Sim. E relacionando isso com os nossos chakras, que talvez seja uma conversa para uma outra live, falar de chakras. Só que enquanto isso, nós só podemos manifestar tudo que a gente deseja na nossa vida, aqui e agora, através do veículo que é o nosso corpo, né? Então, por isso que as nossas transformações começam sempre no nível interno, né? Mudando a consciência da relação com esse veículo, que é o corpo físico, da relação com as nossas emoções, dos nossos padrões de pensamento. Bom, gente, agora apareceu o recadinho aqui, faltam 20 segundos para acabar nossa live.
Queria agradecer todo mundo que participou, que acompanhou esse bate-papo da gente. Gratidão, ó, para Gratidão a todo todo mundo. mundo. E terça-feira a gente volta aí com mais uma live. Qualquer coisa, entre em contato, sigam a Eliane, sigam a gente do Espaço Plenamente. Qualquer dúvida, estamos à Isso. disposição, tá bom?